Este documentário retrata o cenário da AIDS por outro âmbito, além da prevenção, como visto em outros documentários. Traz em seu conteúdo como é a vida de um portador da doença, quais suas dificuldades e limitações, como é a convivência com a família, como foi a descoberta, assim como seus medos e fatos vividos. O vírus HIV foi descoberto na metade da década de 80. Os primeiros relatos da AIDS aconteceram nos Estados Unidos, Haiti e África Central no final da década de 70, sendo definidos como tal apenas em 1982, ano que também foi classificado o primeiro caso no Brasil. Com a morte de ícones nacionais e internacionais, a notícia da doença se espalhou por todo o mundo, e no final dos anos 90, a doença chega de forma epidêmica no Brasil. Ainda hoje, existe preconceito com os portadores da doença. Mas e você? O que lhe vem à cabeça quando ouve a palavra AIDS? Doença. Preconceito. Coquetel. Cazuza. Prevenção. Agulha. Medo. Terror. Tratamento. Vai colocar aqui? O problema é o tempo, é saber quando começou. Eu tenho o diagnóstico, a data do diagnóstico, né? É de 2000, janeiro de 2000. Mas o vírus mesmo já estava incubado, acho que uns 2 anos antes. Então nós estamos em 2016, né? Deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Então, nós estávamos com 4 anos de casados, já descobrimos que ele estava com AIDS, né? Porque, na verdade, já estava doente, né? Vocês sabem que quem tem o vírus é portador do vírus HIV e quando a pessoa está doente, chama-se, está com a doença, é AIDS, né? Ele ficou, durante 3 meses, ele tinha febres muito altas, quando era 5 horas da tarde, era uma febre terrível, ia para o médico, voltava durante o dia, não tinha nada, 5 horas de novo, aquela febre muito forte, e ficou isso durante 3 meses. Até que o médico, né, falou, vamos fazer uma avaliação, um teste para saber o que ele tem, né? Porque já se tinha feito tudo e nenhum remédio passava a febre que ele tinha. Na verdade, eu estava muito doente, né? Então, quando você está muito debilitado, muito doente, eu vinha tendo febre noturna, estava muito doente. E quando você está muito debilitado, você quer melhorar, né? Pelo menos para mim. Então, quando eu fiquei sabendo, não me assustei, não. Eu queria saber qual caminho eu tinha que tomar, né? Primeiro eu perguntei quanto tempo eu tenho de vida, que na época era um negócio assim meio que você tinha um prazo, né? Aí o doutor falou, não, agora nós temos um tratamento que se você seguir o tratamento, você vai ter uma vida, né, praticamente normal. Não se sabe como ele que pegou essa doença. Quando o médico descobriu, o médico disse que poderia ser que ele já tinha esse vírus há uns 10 anos ou mais. E veio manifestar através da doença depois de uns 10 ou 15 anos. Não se sabe como que ele pegou. Ele teve alguns tratamentos em hospital. Teve rebelião na FEBEM também. E ele trabalhava na FEBEM, teve várias rebeliões na FEBEM. Também pode ter sido contaminado por lá. Pode ter sido de sexo, né? De relações sexuais, que quando eu conheci, né, ele já tinha tido várias outras parceiras, né? Acredito que sim, né? Eu acredito que vários ou não sei. Eu estava tranquila quanto à questão do HIV, porque trabalhei num programa que chamava CRT. Eu era psicóloga do grupo, né? A gente participava com psicóloga, assistente social, infectologista, pediatra, enfim. E a gente trabalhava com esse pessoal que era portador do vírus HIV. Então eu já tinha feito testes, quando fiquei grávida da Brisa também fiz testes, então estava tranquila quanto a isso, nem passava pela minha cabeça que fosse isso. Mas quando o médico falou, vamos fazer o teste, né? Primeiro vai fazer o teste de HIV e em seguida fazer o de tuberculose. Porque as febres é porque ele contraiu a tuberculose. Então, além de... ele já era portador do vírus, né? Não se tem noção de quanto tempo, porque a partir do momento que ele ficou doente, né? A imunidade dele caiu muito e aí ele ficou doente. Então, aí ficou com a AIDS, né?
O importante era como continuar dali para frente, né? E diminuir os efeitos que eu vinha tendo, né? Que era febre, era diarreia, era emagrecendo, né? Isso sim me preocupava, né? O estado físico. Mas o resto não foi tão grave, não. Exceto quando eu fiquei pensando, porque no momento você quer se tratar, né? Você se assusta. Aí depois veio na ideia assim, pô, será que passou para minha esposa, né, meu? Aí ficou uma preocupação já. Mas logo ela fez uma série de exames, né? Você imagina, aí eu fui fazer no mesmo laboratório que ele, né? Aí o telefone tocava e foi uma semana de pânico, né? Aí eu fui receber os resultados sozinho, né? Aí quando eu cheguei lá, me deram o resultado, não tinha, graças a Deus, né? Voltei no médico, o médico falou, olha, passa numa igreja e agradece, porque isso é um milagre. São febres constantes, de 40, 41, sabe? Então você perde muita noção de realidade, né? E o medicamento também na época era muito forte, né? Porque vieram as doenças, como é que chama? Oportunistas, né? Então eu tive tuberculose, pericardite, que é a membrana que envolve o coração, ela cresce, né? Então você começa a ter problema cardíaco, né? Os pés incharam, as pernas incharam, né? E diarreias constantes, e emagrecer, eu cheguei a quantos quilos? 38, 36 por aí. Então quando você está muito debilitado, né? O seu pensamento, o seu raciocínio se torna muito de sobrevivência. Porque nesse pacote veio tudo. Veio a hepatite C, aquela que é viral, veio a tuberculose e tinha o HIV, né? Enfim, tinha uma série de vírus aí, né? Ele fala que ele é altamente periculoso, periculoso, né? Altamente periculoso. Porque tem família que, infelizmente, o pai, a mãe, né? Todo mundo tem, né? Foi transmitido. Nós fomos um milagre. Eu falo sempre que foi um milagre, né? Porque coisa de Deus, né? Começa a vir aqueles outros pensamentos, aqueles outros sentimentos de como continuar, né? Como vai ser minha vida sexual daqui pra frente, né? Como que as pessoas vão lidar comigo, como eu vou lidar com as pessoas, né? Aquelas pessoas que têm aquele medo, né? Que se aproximar, porque há 20 anos atrás não é como hoje, que é tão esclarecido. Talvez fosse, eu é que não tinha esse esclarecimento que eu tenho hoje, né? Então, ficou meio truncado, assim. Algumas pessoas ficavam com medo, receosas, outras ficavam cheias de dedo, com cuidados excessivos, né? Outras se afastavam, né? Mas eu não tive muito problema com isso daí, porque, sei lá, acho que esse negócio de... Eu não sei porquê, eu sei que eu não tive muito problema com isso. Eu costumava entender, ou a pessoa está com medo de contrair porque não tem conhecimento, não sabe se isso pega só de respirar perto, de abraçar, né? Ou está com dó, fica com pena, fala, será que vai morrer, não sei o que, né? Aquela coisa, né? Então eu entendi esse lado. E esse foi uma outra época. Depois, passada essa época aí, veio uma época mais tranquila, que eu já não me importo muito, né? Eu não penso muito nisso, né? Eu praticamente esqueço que tenho, né? Só lembro à noite que eu tomo os remédios, e hoje são só 3 comprimidos, né? 3 comprimidinhos à noite, antes de dormir. Eu tive muito medo do preconceito com a gente, comigo, com as minhas filhas, né? Com ele. Mas, assim, o nosso rol de amizade, não tivemos nenhum problema. Como ele falou, quem tinha problema acabou se afastando, né? Não teve muito peso. A família inteira, do lado dele, do meu lado, não teve problema nenhum. Os amigos da Brisa, os amigos da Flor, todos que nos rodeiam, que estão em casa, sabem que o Hélio tem HIV, né? Hoje ele é portador do vírus HIV, ele faz exames, hoje dá negativado, né? Assim que fala, hoje dá negativado, mas ele é portador do vírus, né? A partir daí, a partir da descoberta, né? Foi quando a gente estava casado com 4 anos, a gente começou a usar preservativo. Eu tinha um acompanhamento também só para mim, né? Que fazia exames periódicos, que faço até hoje, né? Exames periódicos para saber se está tudo ok, se tudo bem, se não contraiu e tal. Isso foi
durante 10 anos, né? A vida sexual é um emaranhado, né, meu? Porque ela abrange muita coisa, né? A tua criação, a sua forma de ver o sexo, né? Assim, hoje em dia não, é muito mais esclarecido, né? Você vai saber que você não vai ter mais uma vida sexual como você tinha antes. Isso não vai dizer que é, porque não é, entendeu? Principalmente nos primeiros meses, assim, nos primeiros anos, né? Você tem um bloqueio natural. Porque para você ter um prazer, né? Você precisa estar livre de qualquer preocupação, né? E quando você está com alguém que você quer ter um prazer, de repente você pensa, o meu prazer pode causar a morte de alguém, né? Então aquilo vem na sua mente. Você sabe o que você passou, o quanto você sofreu por causa dos efeitos da doença, né? Dos efeitos do vírus. O GAPA surgiu há 28 anos atrás, né? Porque o cartunista em fio estava infectado, ele era portador de HIV/AIDS, ele estava doente, precisava de dinheiro para comprar a medicação, que na época só tinha o AZT. Tem fio, era hemofílico, tinha sido infectado pelo HIV. Uma pessoa que tinha tido vários problemas de censura no país, né, na época da ditadura militar, ele era irmão do Betinho, da Fome Zero, que vocês devem conhecer, sociólogo. E nós questionamos exatamente isso. O Enfield tinha sido morto porque o sangue não era testado para HIV/AIDS. Aí surgiu um movimento pela qualidade de sangue. Aí nós estamos em contato com a doutora Maria José Romiti, que era presidente do SHEBA, Centro dos Hemofílicos de Santos, e assim surgiu o GAPA. Tinha uma ação de cobrar das autoridades competentes a qualidade de sangue. Hoje, o que nós fazemos? Aqui nós trabalhamos com duas vertentes, educação e prevenção e apoio ao portador de HIV/AIDS. Então nós temos Centro de Apoio e Prevenção AIDS, Centro de Apoio ao Paciente de AIDS e Soro Positivo. No Centro de Prevenção AIDS, nós estamos agora fazendo um projeto que é o Viva Melhor Sabendo, que é de testagem rápida para HIV/AIDS, que é uma parceria com a UNAIDS. Então, que a população-alvo desse projeto, que nós já desenvolvemos agora no 3º ano consecutivo, é para a população jovem, de 14 a 25 anos, em maior vulnerabilidade social, prioritariamente, né, de baixa escolaridade. Mas vamos supor, se a pessoa chegar aqui e falar, eu sou portadora, eu, enfim, quero fazer um cadastro, a gente fala, tá, traz o teu prontuário, pede para assistente social, prontuário não, né? Pede para assistente social te dar um encaminhamento. Por quê? A pessoa só é atendida aqui se ela tiver em tratamento médico. Se ela não tiver, nós não atendemos. Porque é uma forma, inclusive, da gente fazer com que eles tenham adesão ao tratamento, né? Porque com o coquetel, essas coisas, há uma resistência muito grande, porque o coquetel dá muito efeito colateral, e eles passam não param de tomar a medicação, ou tomam, de repente eles acham que estão muito bem e param de tomar, aí ficam muito mal. Ainda hoje, passado 30 anos da infecção, as pessoas são totalmente discriminadas ainda, principalmente na família. A maioria das pessoas que nós atendemos aqui, a família, quase ninguém sabe que ela é portadora. Tem alguns que ninguém das famílias sabe, só nós. A gente tem uma parceria com a Universidade de Santa Cecília, com Marcelo Teixeira, em que lá a gente desenvolve uma série de atividades para as crianças. Dia das Crianças, Páscoa, Natal, em que eles passam um dia lá na Unisanta, com piscina, recreação, esporte, lanche, recebem brinquedo, presente. Isso é muito legal. E aqui também nós fazemos isso, porque o GAPA não atende a pessoa, o GAPA atende a família. Hoje eu fiz um cadastro de um senhor em que ele e a mulher são HIV positivo. Só que quando eu fiz a ficha de anamnese, só ele fica na ficha, que vai ser atendido ele,
com a família, os filhos, a mulher, independente. Agora, caso ele venha a ter óbito, a mulher passa a ser o que a gente chama de ficha de cabeça da ficha, né? E se os dois têm óbito, o filho mais novo é atendido pelo GAPA até ter 18 anos. Né? Com cesta básica, com toda essa estrutura que a gente oferece. Tem a cesta básica também, que nós distribuímos, que é básica mesmo, básica para eles viverem, para eles poderem tomar um medicamento, porque a gente trabalha com uma população extremamente carente, de alta vulnerabilidade social, em que eles não têm dinheiro nem para comprar alimento. Esse grupo é muito legal, porque primeiro eles veem que não estão sozinhos, né, na questão assim da doença. Segundo, que eles veem que o problema deles não é só deles, tem várias pessoas que compartilham a mesma questão. E terceiro, que eles criam um grupo de amigos. Agora, assim, como que todo esse trabalho aqui é desenvolvido pelo GAPA? A gente só tem uma verba de R$5.000 da prefeitura, que é para pagar o aluguel, que é mais 5.000. Então, a nossa principal fonte de recurso é o brechó que nós temos. A gente recebe doação de coisas usadas e coisas novas, né? Então, dentre as coisas novas, nós temos como é o nome, Mari? Bob Story, Richard, Schultz, John, Calvin Klein, Vitor Hugo, coisas novas, que a gente vende por menos da metade do preço. E essa é a nossa principal fonte de renda. O que é diferente do nosso brechó, da parte de coisas usadas? São coisas seminovas, todas higienizadas, arrumadas, limpas, que você pode chegar, levar em casa, se quiser usar até usa, mas a gente sempre recomenda que dê uma lavadinha, porque fica aqui, pode passar um bichinho, enfim, alguma coisa. Dessa forma a gente consegue manter todo esse serviço que nós colocamos para vocês. Então, a comunidade doa as coisas, alguns comerciantes doam também, e essa é a forma que o GAPA vive e sobrevive durante 21 anos. Então, para vocês que estão vendo o trabalho das meninas, que por sinal são bem simpáticas e comprometidas com a causa, se vocês quiserem vir, o brechó funciona todos os dias, segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Dessa forma, vocês vão estar ajudando o GAPA a ajudar as pessoas. Obrigada. Tem que ter essa preocupação e esse cuidado com vocês, com o corpo de cada um, né? Tem que cuidar, tem que saber, tem que usar preservativo. Tá aí, tem que usar. Porque hoje o número é muito maior, lógico, né? Do que quando o Hélio se contaminou. E hoje a informação é muito maior e as pessoas se contaminam muito mais do que naquela época. Por quê? Porque é aquela coisa, a pessoa é portadora do vírus e muitos não sabem que é, porque nunca fez o exame, né? E hoje, então, eu acho que ainda não tem o necessário ainda. Não se tem o necessário. Muitos falam da boca para fora. Nós temos esse cuidado, né? É isso. Para mim é uma coisa tão tranquila, tão... Mas se eu passar essa tranquilidade para uma outra pessoa que não teve, talvez, a vida que eu tive, né? Jovem principalmente, pode achar que é uma coisa que, não, isso aí eu não preciso me cuidar. Porque, fulano teve, o Hélio teve, ele tá de boa e ele tá bem, sabe? E mude, e quando na verdade não é isso, é grave, não tem cura, né? Não tem cura. Né? Isso você vai viver com isso para sempre. Então eu acho que quando eu falo que para mim foi muito natural, é um natural bem único meu, né? Então é preciso tomar muito cuidado mesmo, porque é uma coisa que ainda não tem cura e vai caminhar do teu lado, até encontrarem um remédio que resolva, né? É isso aí.